Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom podermos estar reunidos para adorar o Senhor e também para ouvir a sua santa e maravilhosa palavra. Neste dia eu estou pregando o mesmo texto, o mesmo sermão, muito embora eu tenha dado temas diferentes nos 3 momentos que nós estamos tendo aqui de exposição da Palavra de Deus. E eu queria chamar a sua atenção para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 14 ao 22. E nós estamos pregando o mesmo texto, o mesmo sermão, porque na prática nós estamos com 3 públicos diferentes aos domingos. Nós temos um grupo de irmãos que só vêm pela manhã, outros que só vêm à tarde e alguns que só vêm à noite. Então, visualizando isso, nós vimos a necessidade de estar trabalhando a mesma temática. Temos feito isso geralmente nos cultos de ceia. E domingo que vem voltamos às exposições ordinárias que temos feito em Marcos e também no livro do Cântico dos Cânticos. Mas esse texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 14 a 22, ele tem estado no meu coração já há alguns meses. Na verdade, há mais de 6 meses que eu tenho lido esse texto, tenho estudado, tenho conversado com alguns irmãos, inclusive aqui da nossa igreja, em ocasiões onde a gente está discutindo teologia, né? E pesquisando esse texto, meus irmãos, mergulhando no sentido desse texto, eu me vi na obrigação de compartilhar com a igreja. Esse texto é um texto extremamente difícil do ponto de vista da interpretação. É um texto difícil de ser entendido e que muitos pastores não pregam ele exatamente por causa disso. Não só por causa do seu tema, mas também porque, de fato, ele tem algumas nuances, ele tem alguns pontos que faz com que os intérpretes venham divergir sobre o verdadeiro sentido, a interpretação do texto. Eu vou colocar aqui à medida que formos expondo. Mas ele é extremamente atual, importante, relevante para a vida da igreja. Não tenho dúvida disso. E é com temor e tremor no meu coração que eu, mais uma vez, abro a Escritura nesse texto para falar a palavra de Deus. Pela manhã, nós demos o tema A Santa Ceia e suas implicações socio-religiosas. À tarde, nós falamos sobre a mesa do Senhor versus a mesa dos ídolos. E agora à noite eu queria falar sobre o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Os 3 temas resumem a perícope. Tratam praticamente da mesma coisa. Mas, como nós estamos gravando e está sendo transmitido, então ficaram 3 temas aí diferentes para não repetir no YouTube. Então, com a Bíblia aberta, meus irmãos, vamos ler o texto e pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor iluminação. Eu peço à igreja do Senhor que nós possamos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 14 até o 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Esse é o texto. É a palavra do Senhor para o nosso coração. E eu espero em Deus que o Senhor, mais uma vez, esteja nos abrindo a porta à palavra e falando conosco. Ele é solene, ele é palavra do Senhor, e nós precisamos buscar a direção do Senhor para entendê-lo. Curva a sua fronte, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos agracie com essa iluminação bendita do seu Espírito Santo. Pai querido, mais uma vez eu estou diante da tua palavra e diante do teu povo, da tua igreja, com a responsabilidade de ministrar essa palavra. E eu sei, Senhor, o quanto eu sou finito, pequeno, o quanto eu careço da iluminação e da direção do teu Espírito, para falar somente aquilo que vem do Senhor e que é o sentido da tua palavra. Ó Senhor, nos ajuda a entender esse texto, nos ajuda a aplicar esse texto para as nossas vidas, e que nós saiamos daqui, Senhor, realmente edificados, transformados, instruídos pela tua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, meus irmãos, porque nós vamos considerar verso a verso, palavra por palavra, desse texto. À guisa de introdução, eu gostaria de levantar o contexto imediato e imediato dessa passagem, para que a gente possa entender essa passagem. Primeiro vamos ver aqui o panorama geral da carta aos Coríntios. Você sabe muito bem que a carta aos Coríntios é a carta mais eclesiológica do apóstolo Paulo, onde Paulo está tratando de problemas da igreja, problemas relacionados com a igreja do Senhor. Capítulos 1 a 4, Paulo está tratando daquela questão da unidade. Havia um problema de unidade na igreja, grupos, partidos, uma divisão tremenda na igreja. E Paulo vai tratar desse assunto nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Capítulos 5 e 6, Paulo vai tratar de outro problema daquela igreja. Agora não é mais a falta de unidade, agora é a falta de disciplina. E eu até estava pensando em tratar desses 2 capítulos hoje, vai ficar para a próxima ceia. E ali Paulo está tratando de 3 problemas que estava precisando de disciplina na igreja e a igreja não estava agindo. Primeiro, um rapaz que estava vivendo com a mulher do seu pai, indo para a cama com a sua madrasta, e a igreja não fez nada. Segundo, irmãos que estavam indo para a justiça contra os seus próprios irmãos na fé, aos tribunais seculares, expondo a nudez e a vergonha da igreja de Deus. Terceiro, jovens, gente crente da igreja, capítulo 6, que estavam vivendo, praticando prostituição, sexo fora do casamento, e dizia, não tem nada a ver, tudo me é lícito.
E Paulo vai dizer lá, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Inclusive o capítulo 6, o final do capítulo 6, principalmente o verso 12 até o verso 20, tem muito a ver com esse capítulo 10 aqui. Existem uns paralelos entre o que Paulo trata lá no capítulo 6, 12 a 20, quando ele trata do problema da prostituição na igreja, e aqui, porque lá ele trata dessa filosofia que não era de Paulo. Quando você lê o texto, pode ser que Paulo é quem está falando, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No texto da Nova Almeida atualizada, esse tudo me é lícito está entre aspas, e na Nova Almeida também. Na NVI. Por quê? Porque essa não é palavra de Paulo, era dos coríntios. Eles estavam dizendo assim, mas Paulo, qual o problema de eu ir para a cama com a minha namorada? Tudo me é lícito. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Mas Paulo, o corpo, ele foi feito, e eu tenho órgãos genitais que foram feitos para a sexualidade. Qual o problema? O estômago não foi feito para os alimentos e os alimentos para o estômago? Paulo diz sim, mas a diferença é que o corpo não foi feito para a prostituição. O corpo foi feito para Deus, para o louvor de Deus, para a glória de Deus. E aí Paulo vai tratar dessa união que nós temos com Cristo, a união mística. E Paulo vai dizer que pelo fato de nós sermos o corpo de Cristo, estarmos unidos a Cristo, quando aqueles jovens da igreja de Corinto iam para um prostíbulo ou saíam com uma prostituta, era Cristo que estava saindo. Era Cristo que estava indo para aquele local e se deitando numa cama com a prostituta. Porque aquele jovem era o corpo de Cristo. E nós vamos ver que é o mesmo argumento que Paulo vai utilizar aqui nessa perícope que nós acabamos de ler. Se nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos nos unir com o paganismo, com demônios. Porque quando nós nos unimos com o paganismo, ou com a mesa dos demônios, ou com o cálice dos demônios, é Cristo que está sendo levado para ali. Por isso que provoca tanta ira em Deus. Capítulo 7 são os problemas relacionados com casamento, família, que é seríssimo na igreja de Deus. Paulo vai responder perguntas relacionadas ao casamento. Casamento, divórcio, novo casamento, sexo, celibato, solteirice, noivado, viuvez, está tudo lá no capítulo 7. Quer tirar suas dúvidas sobre isso? Lê o capítulo 7 da carta aos Coríntios. Aí chega o capítulo 8, 9 e 10, que o nosso texto está dentro dessa parte aqui da carta. O que é que Paulo está tratando no capítulo 8, 9 e 10? Ele está tratando do tema da liberdade cristã. Você pode resumir o capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios como os capítulos que tratam da liberdade cristã. O que estava acontecendo? A igreja de Corinto, e você sabe que Corinto era uma cidade importantíssima naquela época, uma cidade portuária, e que não tinha somente um porto, tinha 2 portos. E que por causa disso tinha um fluxo ou um interfluxo de pessoas do mundo inteiro conhecido na época, marinheiros vindo de todas as partes. Então ali existia tudo de bom e de ruim na cidade de Corinto, principalmente no que diz respeito ao paganismo e à religiosidade. Havia todo tipo de religião, de culto, de templo, de deuses, de tudo que você possa imaginar na cidade de Corinto. Havia ali na cidade de Corinto o templo de Afrodite, por exemplo, cujos rituais sagrados eram feitos a partir dos cultos que tinham na sua liturgia, entre aspas, as chamadas prostituições religiosas. Havia no templo de Afrodite pelo menos 1000 sacerdotisas que eram prostitutas que se vendiam em prol do templo da deusa Afrodite. Havia os cultos de fertilidade, onde as pessoas faziam sexo e com isso estavam adorando aos deuses da fertilidade. O problema é que muitos membros da igreja de Corinto vieram desse ambiente pagão, dessas religiões pagãs, da adoração a esses deuses pagãos,
do ambiente dos templos pagãos. E eles não estavam sabendo lidar com a sua nova vida. Eu sou crente em Jesus, eu agora sou uma nova criatura, eu agora tenho Cristo na minha vida, sou livre em Cristo, mas o que eu faço com a minha vida social? O que eu faço? Como é que eu lido com a cultura da minha cidade? A minha cidade é uma cidade culturalmente pagã. E todos os eventos sociais estão eivados de paganismo, estão ligados à religião pagã. E como é que um crente se comporta num ambiente como esse? Por exemplo, e esse é um dos focos do capítulo 8 e do capítulo 10, em Corinto, se você ia comprar uma carne no mercado, havia toda a possibilidade daquela carne ter sido oferecida a um deus pagão, a um ídolo nos templos. Era muito comum você oferecer os sacrifícios nos templos, parte daquele sacrifício era doado para os sacerdotes, ou as melhores partes, e como era muito sacrifício feito no dia a dia, os sacerdotes não davam conta de comer tudo. O que eles faziam? Pegavam aquela carne de primeira que tinha sido oferecida aos ídolos, e eles levavam para os açougues, para os locais, e eles vendiam mais barato, e aquela carne era vendida para a população mais barato. Então, quando você ia comprar uma carne no açougue, no mercado, e você é um crente, você sabia, ou você tinha toda a possibilidade de estar comprando uma carne sacrificada a ídolos. E aí, crente pode comer comida sacrificada aos ídolos? Alguém lhe chamou na casa dele, um colega seu de trabalho, um amigo, chamou você para almoçar na casa dele. Só que ele é pagão. E a comida da casa dele, antes de vir para a despensa ou de ir para a mesa, primeiro foi oferecida ao Deus no templo pagão. E você é crente em Jesus, você vai sentar na mesa com ele. E agora? Aí havia um grupo na igreja de Corinto que é chamado Grupo dos Fortes. Aquele grupo que se intitulavam de pessoas que tinham muito conhecimento, muita sabedoria, e diziam: qual o problema? Não tem nada a ver. Eu sou crente, mas eu continuo um cidadão, não corintiano, mas de Corinto, para não complicar com os corintianos. Um cidadão de Corinto. E eu não tenho problema de sentar à mesa e comer uma carne que foi oferecida a um ídolo, porque o ídolo não é nada. Só existe Deus, e foi Deus que criou a vaca, foi Deus que fez a carne, e quando eu dou graças a Deus, eu como. Então não tem nenhum problema de eu comer uma comida sacrificada a um ídolo. Aí Paulo diz: realmente, o ídolo não é nada. Não tem nenhum problema de você vir e sentar à mesa com alguém, ou comprar uma comida no mercado e levar para casa e dar graças a Deus e comer, não tem problema nenhum. Agora, se você que se diz forte está fazendo isso, e existe um irmão, esse era o segundo grupo, aqueles irmãos fracos, aqueles irmãos que, pelo menos na visão dos fortes, não tinham muito conhecimento bíblico teológico, eram mais legalistas, eram pessoas atrasadas. Eles tinham vindo também do mundo, eles tinham vindo daquele ambiente. E aí eles diziam: eu jamais vou comer uma comida sacrificada a ídolos. Eu sei como é que isso é feito. Eu venho de lá. Eu ofereci muito sacrifício aos ídolos. Então agora que eu sou crente em Jesus, jamais eu vou comer uma comida sacrificada a ídolos. E quando eles viam os demais irmãos da igreja, aqueles que eram mais fortes, comendo, eles se escandalizavam. Alguns até perdiam a fé. Porque diziam: como é que pode fulano ser crente e estar sentado à mesa com um pagão comendo comida sacrificada a ídolos? Como é que pode fulano ser crente e vai no mercado e ele sabe que naquele mercado ali só vende comida sacrificada a ídolos? Eles se escandalizavam. E Paulo vai lidar com esses fortes e vai lidar com os fracos também.
Mas ele vai bater mais nos fortes, porque ele vai iniciar o capítulo 8 dizendo assim: o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Está lá no capítulo 8, versículo 2. O que Paulo está dizendo é: cuidado vocês que arrogam para si um conhecimento teológico, bíblico, muito alto, e vocês estão ensoberbecidos, orgulhosos, querendo se colocar acima dos demais, e não levam em consideração a fraqueza do irmãozinho fraco. Paulo disse: eu sei que o ídolo não é nada, agora, se o comer carne escandaliza o meu irmão, eu jamais vou comer carne. E o problema aqui não era carne, era carne sacrificada aos ídolos. Então, se o meu irmão vai se escandalizar, eu não vou comer mais. E vocês deveriam fazer o mesmo, porque o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Eu ouvi uma história muito interessante, e foi o próprio autor que me contou. Eu não vou dar o nome dele, mas um pastor muito querido no Brasil, ele disse, um pastor batista, está certo? Para ninguém ficar procurando nos presbiterianos. Mas esse pastor batista, ele disse que Dr. Russell Shedd, quando esse irmão estava no seminário, há 40 e tantos anos atrás, conseguiu uma congregação para esse irmão pastorear. Ele estava se formando, saindo do seminário, precisava de uma igreja. Aí Dr. Russell Shedd disse: olha, eu tenho uma congregação para você pastorear. E ele disse: ok, beleza. E era num local na região de São Paulo, pobre. O irmão recém-saído do seminário, cheio de teologia, de empáfia, orgulho, porque o seminarista, quando ele sai do 4º ano, que ele defendeu monografia, exegese, ele acha que ganha numa discussão teológica até do Espírito Santo. Ele se acha o pastor melhor do mundo. Ele prega melhor do que Billy Graham. Ele se acha o tampa, o buraco da bolacha creme crack. E aí, quando ele chegou na igrejinha lá, pequenininho, os irmãos simples, humilde, ele chegou com aquele linguajar teológico, o grego case e tal, e não deu certo não, porque os irmãos não entendiam, e piorou. Aquele irmão tinha barba, uma barba bem grande, e a igrejinha lá não aceitava barba. Pastor de barba para eles era coisa do capeta, era um crente de barba, meu irmão. E os irmãos começaram a bater de frente com o pastor. Ele foi e disse: eu não vou ser pastor mais dessa igreja não. É um povo burro, um povo que não conhece de Bíblia, não conhece de teologia, um povo legalista, não quero ser pastor mais aqui não. Aí foi procurar Dr. Shedd e disse: Dr. Shedd, eu vim aqui porque o senhor me conseguiu aquela congregação, mas eu vou entregar a congregação. Disse: por que, meu filho? Porque aquele povo não entende nem o que eu digo. Olha que presunção do miserável. Aquele povo lá, olha, não entende nem o que eu digo. E outra coisa, agora resolveram encrencar com a minha barba, pastor, e eu sei que não é pecado ter barba, eu sei que, e eu não vou abrir mão disso não. Eu vou tirar a minha barba por causa desses legalistas? Nada disso, a minha barba de tantos anos. Aí disse que o Dr. Russell Shedd olhou para ele e disse assim: você é pastor, né? Ele disse: sou. Formado em teologia, né? É. Estudou grego? Sim. Hebraico? Sim. Meu filho, abra aí 1 Coríntios 8:2. Leia para mim. Aí ele disse que olhou 1 Coríntios 8:2. O conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Aí o Dr. Russell Shedd disse: leia de novo. O conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Lê de novo, meu filho. Ele disse que foi sentindo assim aquela fisgada no coração. Aí Dr. Russell Shedd disse: você quer ir para aquela igreja ou para qualquer outra igreja para mostrar que você sabe ou porque você ama as ovelhas de Deus? Por que você não vai lá e ama aquele povo e ensina aquele povo com amor, com carinho e pastoreia aquele povo? Ele disse que saiu humilhado. Sabe o que aconteceu no domingo? O rosto dele estava igual um bumbum do neném. Tirou a barba, o bigode e pastoreou a igreja mais de 10 anos. Aqueles irmãos
conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Pois bem, qual é o ponto aqui, meus irmãos? Paulo vai dizer que aqueles irmãos, eles se achavam fortes, e eles estavam comendo na mesa, ou eles estavam comprando no mercado, e não tinha nenhum problema, porque o ídolo não é nada. E se você for ao mercado, ele vai dizer aqui no restante do capítulo 10, se você for ao mercado de Corinto, e você vai comprar carne, não pergunte de onde a carne veio. Compra a carne, vá para casa, dê graças a Deus e coma, meu irmão, está na bênção. Não pergunte por causa da consciência, não sua, mas do outro. Por causa do outro. Só que no capítulo 10, parece que Paulo está entrando em contradição com o que ele ensinou no capítulo 8 e o que ele vai ensinar no restante do capítulo 10. Porque agora Paulo vai bater de frente com aqueles irmãos, não que compravam a carne no mercado, não pura e simplesmente aqueles irmãos que eram convidados para um almoço numa casa, ou chegava ali e não sabia o que era colocado na mesa, mas Paulo agora vai tratar com pessoas que iam aos templos pagãos, pessoas que participavam das festas pagãs, pessoas que viviam a vida social de Corinto e achavam que não tinha nenhum problema, porque tudo lhes era lícito. Não tinha nenhum problema. Eu sou forte, eu tenho conhecimento, eu sei a diferença entre evangelho e cultura. Eu posso redimir a cultura, numa linguagem mais teológica, pós-moderna. Nós precisamos redimir a cultura. Eu sei o que é graça comum e graça especial. Graça especial está relacionada com a salvação. Graça comum é tudo aquilo que Deus dá ao homem como talento, como bênção para a sobrevivência da própria humanidade. Então, eu sei o que é graça especial e graça comum. Por exemplo, quando se canta um cântico de louvor, de adoração a Deus, está dentro do campo da graça especial. Mas quando eu escuto uma música, que nós diríamos profana ou secular, isso é graça também, é graça comum. É Deus que dá graça a alguém para produzir um poema, fazer uma música belíssima. E a gente diz, não tem nenhum problema, e realmente não tem. Mas depende do limite que você vai estabelecer. O que estava acontecendo aqui? Aqueles irmãos não estavam sabendo viver a sua vida social no contexto da igreja de Corinto. Se colocavam acima dos demais, um conhecimento elevado, que achavam que poderiam lidar muito bem com a cultura da sua cidade, com os costumes, com a sociabilidade da sua cidade. Mas o que eles estavam cometendo era o pecado da idolatria, sem ter nem consciência do que eles estavam fazendo. E eles estavam cometendo o pior pecado que nós encontramos na Escritura. Tem muita gente que pensa que o pior pecado na Bíblia é adultério. Nada disso. É idolatria, que inclusive é comparada ao adultério. Aí você diz assim, mas pastor, como é que pode? Olha como é que o texto começa, meus irmãos, para a gente começar a entender esse texto dentro desse contexto todo que eu falei. Portanto, esse portanto aqui está ligando esse texto que nós vamos considerar agora a tudo que Paulo falou anteriormente. Desde o capítulo 8, mas principalmente o versículo 13. Olha o que é que diz o versículo 13 aí, para você entender o portanto aqui do versículo 14. Olha como é que ele diz. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, está vendo como faz sentido?
Nunca despreze um portanto, por isso, mas. São dobradiças. São conectivos que faz a gente entender o pensamento do autor, o fluxo do pensamento. O que Paulo disse anteriormente, meus irmãos? Ele disse, olha, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana. E junto com a tentação, Deus dá o escape. Porém, vocês fujam, como é que diz o texto? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Deus dá o escape. Quando vem a tentação para a idolatria, que é o ponto aqui, Deus vai dar o escape. Mas não descanse pura e simplesmente nesse escape de Deus. Existe a ação de Deus e existe a sua ação. Então, no que diz respeito à idolatria, Paulo está dizendo, portanto, fugi da idolatria. Fujam. Ele está dando uma ordem. Não é uma opção. Ele está dando uma ordem muito clara para aquela igreja. Ele está ordenando para aquela igreja. Igreja de Corinto, fugi da idolatria. Portanto, amados irmãos, fujam da idolatria. Como assim, Paulo? Como é que uma igreja cristã, a igreja cristã de Corinto, ou a igreja presbiteriana de Corinto, você dá um mandamento para ela fugir da idolatria? Não parece que está errada essa ordem? Sabe por que a gente acha que está errado? Porque a gente entende idolatria simplesmente como aquela idolatria que está relacionada com imagens. A gente acha que idolatria só está relacionado a imagens. Por causa do catolicismo, que nós batemos tanto no catolicismo, então, como aqui na igreja não tem imagens, ou na sua casa, ou pelo menos não deveria, a gente diz assim, essa ordem de Paulo não faz sentido, mas faz todo sentido, inclusive para a igreja do Pirangi. Porque idolatria não é só questão de imagem, de se curvar diante de uma imagem. Idolatria é quando você direciona aquilo que era para Deus, seja para um homem, para uma instituição, para um ídolo pagão, seja para o que for. Quando você deixa de tributar a Deus a honra e a glória devido ao seu nome, e você tributa essa honra e essa glória a coisas, a instituições, a pessoas, aos seus filhos e tantos mais. Essa semana eu estava lendo um livro e eu achei muito interessante. Você sabe qual é um dos ídolos maior da nossa época? Inclusive no meio evangélico? Um ídolo? Família. A família é importante? É uma instituição divina. Mas tem muito crente idolatrando a família, idolatrando o casamento, idolatrando esposa e filhos ou marido, o seu lar. E nós precisamos ter cuidado porque honra, glória e louvor só a Deus. Nem a família pode estar no meio. É por isso que Jesus disse, deixará o homem seu pai, sua mãe, vai unir-se à sua mulher, se tornarão uma só carne. Ok. Mas lá na frente a palavra de Deus vai dizer o quê? Se alguém não abandonar pai, mãe, mulher, filhos, por amor do reino de Deus, esse não é digno do reino de Deus. A mesma Bíblia que fala da instituição da família, de você deixar pai e mãe se unir à sua esposa e formar uma família, é a mesma Bíblia que diz, se essa família impede você de servir a Deus, você pode abrir mão dela, porque nada pode substituir Deus. Deus é o primeiro lugar. Ou Deus é o primeiro lugar na sua vida, ou não é mais nada. Então, isso é muito sério, meus irmãos. Só que o contexto aqui desse, portanto, ainda dá para ampliar mais um pouquinho, porque se você olhar o início do capítulo 10 até o versículo 13, o que Paulo está tratando aqui? Ele está tratando do povo de Israel. Ele está dizendo que o povo de Israel, quando
saiu do Egito, eles foram batizados no mar e na nuvem. Eles foram libertos pelo Senhor, eles receberam a bênção do Senhor da libertação. Mas quando eles caminharam no deserto, eles começaram a cobiçar as coisas do mundo e eles começaram a se envolver com idolatria. E eles festejaram e eles dançaram diante de ídolos pagãos. E sabe o que aconteceu? Deus matou aquele povo. Você sabe da história. E Paulo diz, isso não está aí por acaso, isso está aí para nos servir de lição. Eu estou simplesmente descrevendo o que está do verso 1 a 13. Aí ele diz, cuidado meus irmãos, para vocês não porem Deus à prova como o povo de Israel colocou Deus à prova. Porque num só dia ele matou 23 mil. E qual era o pecado do povo de Israel? É que eles cometeram idolatria. Aí Paulo diz, cuidado meus irmãos, porque não vos sobreveio tentação que não seja humana. Ou seja, a idolatria é uma tentação. Mas é uma tentação que veio e é humana. Mas Deus dá o livramento. Mas nós somos tentados à idolatria todo dia. Todo dia nós somos tentados a tirar a glória que é de Deus e colocar em coisas, em pessoas, em instituições, em ídolos. Por isso que Paulo está dizendo, fugir da idolatria. Fujam da idolatria. Por quê? Porque ele diz, Deus já matou o povo de Israel lá no deserto. E se Deus não poupou o povo de Israel, porque foram idólatras, e porque cobiçaram o mundo, e porque se envolveram com ídolos pagãos, e porque cometeram tudo aquilo, provocando a ira em Deus, provando a Deus, não pense que Deus vai aliviar para você não, viu? Israel era o povo eleito de Deus também, viu? A nação de Deus. E o Senhor tirou a vida daqueles que saíram do Egito, não permitindo que eles entrassem na terra prometida, porque eles afrontaram a Deus com o pecado que fere a santidade de Deus, cometendo idolatria. Paulo diz, portanto, meus amados, com amor, é um pastor falando, fujam da idolatria. Mas aí ele vai aprofundar a coisa. E olha como é que ele diz aqui no versículo 15. Ele vai agora argumentar. E meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, e principalmente quando eu vou estudando a Bíblia, e eu vou entendendo, porque não é só ler, é você entender o que o texto está dizendo. O que o autor está passando aqui. Eu só chego a uma conclusão, isso aqui não era a mente de Paulo, é o Espírito Santo capacitando aquele homem. Porque o argumento que ele vai utilizar aqui é lógico, mas é uma lógica que só o Espírito Santo de Deus para revelar. Olha como é que ele diz. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. O ponto aqui é que Paulo, essa palavra criterioso aí na língua grega, ele está dizendo, falo como a sábios, como a pessoas de conhecimento, pessoas criteriosas. E há uma divergência entre os exegetas se Paulo está aqui realmente reconhecendo que aqueles irmãos são sábios, são criteriosos, são pessoas instruídas, ou se Paulo está ironizando. A grande maioria dos exegetas entende que Paulo está ironizando. Porque ele já fez isso no capítulo 8, versículo 2, e ele vem chamando a atenção desses que se achavam fortes. Então, mais provável é que Paulo esteja aqui ironizando. Muito bem, eu estou dizendo para vocês, fujam da idolatria. Lembre-se que o contexto é o ambiente pagão, participar das festas pagãs, comer a carne sacrificada aos ídolos, frequentar os templos pagãos. Aí ele diz, muito bem, fujam, é uma ordem, é um mandamento, é um dever de vocês. Agora eu quero falar, porque não adianta só dar uma ordem, não adianta só você dar um mandamento. Você tem que explicar, você tem que desenhar para a pessoa. Então eu quero falar com os criteriosos, com os sábios, os entendidos, aqueles que têm conhecimento na igreja. Eu quero chamar a atenção aqui para a turma da teologia, que conhece cosmovisão reformada, que sabe a diferença entre graça especial e graça comum, que sabe o que é o conceito de redimir a cultura, que já leu Francis Schaeffer e tantos outros. Eu quero chamar a atenção de vocês que se veem fortes, que se acham acima da média e
se acham preparados a ponto de saber julgar. Então fala o seguinte: julgai o que eu passo a dizer a vocês. Aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai usar o exemplo da ceia, no primeiro momento, para chegar no problema da idolatria. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. O ponto aqui não é a ceia. A ceia ele vai tratar no capítulo 11. Lembra que no capítulo 11 ele vai tratar sobre a ceia? Então o assunto aqui desse capítulo 10 não é a ceia, o assunto é idolatria. Mas para explicar o conceito de idolatria e o perigo da idolatria, ele vai pegar o exemplo da ceia e ele vai mostrar para nós o que é a ceia, o que ela significa, qual a importância de participarmos da ceia, qual a relevância de estarmos num culto de Santa Ceia, qual o mistério que tem aqui envolvido quando a igreja está reunida para participar da ceia do Senhor. E esse texto aqui, meus irmãos, é um dos textos mais profundos da Bíblia para mostrar para nós o que nós viemos fazer aqui hoje. E Paulo vai deixar muito claro aqui que o culto de Santa Ceia não é um culto comum como os outros, não é uma reunião pura e simplesmente social, mas que o ambiente de um culto de ceia é um dos ambientes mais delicados, é um dos ambientes mais espirituais na vida do povo de Deus, a ponto de os reformadores eles entenderem que todo culto deveria ter ceia. Por quê? Porque a ceia é o único culto da igreja onde nós temos elementos materiais para representar para nós a presença real e espiritual de Cristo. É o único culto. E esses elementos aqui, eles não são tão comuns como a gente pensa. Olha como é que diz o texto, meus irmãos. Em nome de Jesus, peça a Deus, para Deus lhe dar discernimento aqui nesse texto. Ele diz assim: eu estou falando com vocês, os criteriosos, aqueles que estão acima da média. Julgai agora o que eu vou dizer para vocês. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Aí olha aí, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Ah, meus irmãos, esse texto aqui, ele é fruto de tese de doutorado. Ele tem feito os exegetas, os pastores se debruçarem para entender porque esse texto aqui é um dos textos mais profundos da Bíblia. Primeiro, Paulo começa dizendo assim: porventura, o cálice da bênção que nós abençoamos. E há aqui uma dificuldade de tradução, porque ele está falando de um cálice de bênção que nós abençoamos. Como assim? Então, os estudiosos, quando olham a palavra lá no texto grego, eulogia ou eulogen, essa palavra ela pode ser traduzida por abençoar, bendizer, louvar, agradecer. Lembra de Efésios 1:3? Bendito, é a mesma palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que Paulo estaria dizendo quando ele disse assim: o cálice da bênção que abençoamos? Daqui surgem as 4 interpretações da ceia, só para você ter uma ideia como o texto é fácil. A Igreja Católica vai pegar esse texto e dizer: olha, nós temos aqui a prova cabal de que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo. A gente vai ver por quê. A transubstanciação. O cálice é o sangue de Cristo. Quando a gente toma o cálice, nós estamos tendo comunhão com o sangue de Cristo.
O pão é o corpo de Cristo, e quando nós tomamos o pão, nós estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo. Então, a Igreja Católica diz, está aqui a prova da doutrina da transubstanciação. Os luteranos vão dizer que, não chega aí, mas Cristo está em, com e sob. Lutero era mais próximo da linha católica nesse sentido. Os zwinglianos, e com todo respeito os nossos irmãos batistas, na grande maioria, alguns pentecostais, têm essa linha, vão dizer que não existe nada de especial nesses elementos, eles são simplesmente pão e vinho, e a ceia, não tem nada de especial na ceia, nada, absolutamente nada. Ela é simplesmente aquilo que Paulo disse, um memorial para fazer a gente lembrar do sacrifício de Cristo. Calvino, olhando esse texto aqui que nós acabamos de ler, que nós vamos considerar mais ainda, Calvino disse, não. É claro que o pão não se transforma no corpo de Cristo literalmente, nem o vinho se transforma no sangue de Cristo literalmente. Mas o cálice e o pão, eles, uma vez que nós oramos, uma vez que nós consagramos esses elementos, e a igreja de Deus está reunida para participar da ceia do Senhor, esse cálice e esse pão, eles trazem para nós essa presença real e espiritual de Cristo. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas Cristo está presente aqui. E aí alguns teólogos batistas, por exemplo, como o Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que foi um dos grandes exegetas brasileiros, Dr. Carlos Oswaldo, ele diz que quase chega à linha calvinista. Ele tem medo do sacramentalismo. Mas ele dizia assim, eu não tenho como negar que o texto dá essa ideia. Aí ele, para resolver a questão, ele diz, não, o mistério não está nos elementos, o mistério está na reunião do povo. Quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, Cristo está espiritualmente, de forma real, atuando de uma forma especial dos outros cultos. Mas a nossa visão é o que está aqui, pelo menos o que eu entendo, de forma clara, eu sigo essa linha, diz assim, porventura, o cálice da bênção que abençoamos, e a ideia aqui de abençoar, meus irmãos, ela pode ser uma ideia de gratidão, essa palavra, lembra? Significa bendizer, significa louvar, significa agradecer. Então, alguns teólogos, como por exemplo a própria Igreja Católica, ela tira daqui o conceito de Eucaristia. Nós chamamos o culto de hoje de culto de Santa Ceia. E está claro, a ceia. Os católicos chamam de Eucaristia, por quê? Baseado nessa palavra aqui, o cálice que abençoamos, ou seja, o cálice que nós agradecemos a Deus por ele. Os luteranos vão dizer que é a comunhão, por causa do contexto aqui, que fala da comunhão da igreja. Mas de onde Paulo está tirando essa ideia do cálice? Lembre-se que a mentalidade de Paulo é judaica. E a ceia, ela surgiu de uma festa judaica, no contexto de uma festa judaica, que é a festa da Páscoa. E quando nós vamos estudar a festa da Páscoa ela tinha alguns elementos interessantes. Quando a família se reunia para celebrar a Páscoa, havia um primeiro momento em que eles tomavam o primeiro copo de vinho, o segundo copo, o terceiro copo de vinho antes da ceia em si. Por isso que Paulo coloca aqui o cálice antes do pão. Você não achou diferente? A gente primeiro come o pão e depois toma o cálice. Aqui Paulo vai começar pelo cálice e ir para o pão. Lucas segue essa linha que Paulo está colocando aqui também. Mas por quê? Porque a ceia ela foi instituída num jantar de Páscoa. E no jantar de Páscoa, o terceiro cálice, o terceiro copo de vinho, era chamado de o cálice da bênção, onde o chefe da família, ele erguia aquele cálice, ele agradecia a Deus, ou ele louvava a Deus por aquela bênção de Deus na vida dele. Então, existem duas possibilidades aqui. Primeiro, que seja o cálice que nós agradecemos, mas na visão calvinista e reformada, Calvino dizia, aqui não está simplesmente uma questão de gratidão, não. Não é simplesmente um cálice que nós agradecemos, mas
o sentido exato seria o cálice que nós louvamos, nós agradecemos a Deus, mas porque é o cálice que nos abençoa. O que Paulo estaria dizendo aqui é que esse cálice aqui, ele não é comum como a gente imagina. Ele é o cálice abençoado. É o cálice que é digno de agradecermos a Deus ou de louvarmos a Deus, porque ele não é um cálice qualquer, ele é o cálice da bênção de Deus. E por que, meus irmãos? Olha o que ele está dizendo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é, olha a palavra que ele utiliza, a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está dando para você pegar o que Paulo está dizendo aqui? Para aquela igreja. E se você não entender isso aqui, você não vai entender a aplicação dele no final sobre idolatria. O que Paulo está dizendo é que esse pão que nós pegamos e o cálice que nós pegamos, quando nós nos alimentamos dele, ele não é só um memorial. Continua sendo pão, sim. Continua sendo vinho, sim. Mas de uma forma que a nossa mente não consegue abarcar. Cristo está presente nesse pão e nesse cálice de uma forma tão especial, que quando eu me alimento do cálice e do pão, eu passo a ter uma comunhão com o sangue de Cristo e com o corpo de Cristo. Daí os católicos levarem a coisa mais além, dizendo, é o corpo de Cristo que nós nos alimentamos. Sim, espiritualmente. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, igreja de Corinto, igreja presbiteriana do Pirangi, quando você pega o cálice e você pega o pão e você se alimenta, isso aqui está falando de uma comunhão, e a palavra aí é koinonia, que traz a ideia de participação, de cumplicidade, no bom sentido, porque às vezes a associação não dá o real significado, mas existe uma associação, existe uma união aqui que na teologia chama-se união mística com Cristo. Com Cristo. Por isso, meus irmãos, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tomar a ceia do Senhor. Porque não é somente pão e vinho que você está colocando na boca e comendo. Às vezes a gente, por causa do extremo católico, a gente vai para o outro extremo, e eu vejo isso muitas vezes na igreja. Pega o pão de todo jeito, o vinho de todo jeito. Algumas igrejas pegam, dá para as crianças, sem nenhum tipo de cuidado. Paulo está dizendo, porventura, o cálice da bênção que nós abençoamos, ou o cálice abençoado, o cálice que nos abençoa e pelo qual nós damos graças a Deus e nós louvamos a Deus, esse cálice e esse pão, eles não trazem para nós essa comunhão, essa koinonia, essa cumplicidade, essa participação no corpo e no sangue de Cristo. Ou seja, quando você participa da ceia, você está unindo-se cada vez mais a Cristo. Por isso, meus irmãos, que os reformadores diziam, tem que ter ceia todo domingo. Tem que ter ceia todo culto. Se é pela ceia que eu tenho essa comunhão mais firme com Jesus, com o sangue e o corpo de Jesus, se é pelos elementos da ceia, e por esse ambiente de culto, então Calvino dizia, tem que ter ceia todo culto. E as igrejas reformadas mais radicais, se reunir 3 vezes na semana, 3 vezes tem que ter ceia. Por causa desse significado, disso aqui que está sendo transmitido pela ceia. É claro que ao longo do tempo, foi se mudando isso. Algumas igrejas disseram, isso aqui é tão sério, que não pode ser todo culto, porque vai banalizar. Nem Calvino conseguiu, porque o consistório de Genebra disse, não, se a gente tiver ceia todo culto, vai perder esse sentido, vai banalizar.
Então, alguns colocaram a ceia uma vez por ano. Era tão sério a coisa que os puritanos, eles realizavam a ceia uma vez por ano na igreja. E para realizar a ceia, os presbíteros e os pastores tinham que visitar família por família e fazer um relatório de cada membro da família se eles estavam em condições de participar da ceia. Calvino foi expulso de Genebra porque tinha pessoas na igreja, libertinos, que queriam participar da ceia. E imagina aí, a ceia uma vez por ano ou a cada 6 meses. O cara queria participar da ceia, mas era libertino, estava em pecado e era ricão. Calvino foi para frente e disse: somente por cima do meu cadáver que essa pessoa participa dos elementos da ceia do Senhor. Quase dá uma briga de espada dentro da igreja. Calvino foi expulso de Genebra. Depois de 3 anos, trouxeram ele de volta. Mas ele não permitiu que um libertino participasse da mesa do Senhor. Por entender o significado da ceia. Entender que quando nós tomamos o pão, não é somente pão e vinho. Nós estamos manifestando uma comunhão íntima, uma união mística, uma união que não tem como a mente abarcar com Cristo, com o sangue de Cristo, com o corpo de Cristo. É o culto mais importante da igreja. Por isso, nos tempos idos, o pastor Enoque, que está aqui, e já tem mais de 40 anos de ministério, o pastor Enoque sabe muito bem. O culto de Santa Ceia, pastor, era o culto que o povo vinha todo mundo arrumado, não é isso? Alguns de branco, a igreja lotava, os pastores, aquela coisa, uma festa. E a cada ano que passa a gente vai perdendo isso, meus irmãos. A gente vai perdendo e a gente vai ver aqui por quê. O relógio está correndo, eu preciso correr também. Olha o que ele diz aqui. Preste atenção à continuação do texto, meus irmãos. Deu para pegar aqui a ideia dos elementos, né? E do significado. Por que é tão importante? Porque nós temos essa comunhão com Cristo. Mas olha o que Paulo continua dizendo. Porque nós, olha que coisa linda, meus irmãos. Porque nós, embora muitos, ele está falando da igreja. Quantos somos aqui nessa noite? 80, 100 pessoas, 120 pessoas. Ele diz, porque nós, embora muitos que estão presentes aqui nesta noite, somos unicamente um pão. Olha o argumento de Paulo. Aí ele diz, um só corpo. Por que ele está falando de pão e corpo? Um só pão, um só corpo. Ele vai explicar. Porque todos participamos do único pão. Porque a ceia era celebrada e o que era partido era um único pão para todo mundo. Um único cálice para todo mundo. Por quê? Porque fala dessa união mística da igreja com Cristo, a igreja como corpo de Cristo. E Paulo está dizendo, embora nós sejamos muitos, nós somos um só pão. Pastor Enoque com certeza já viu muito isso. As igrejas celebravam a ceia como? Pegavam um pão, os presbíteros lavavam a mão, e aí eles iam partindo o pão e distribuindo para os irmãos. Ou então o pão ficava sobre a mesa e cada crente ia se levantando e vinha e tirava um pedaço. Aquilo ali tem um significado, um simbolismo muito especial de que, embora sejamos muitos, nós somos um só pão. E o que isso quer dizer? Que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, nós somos esse corpo de Cristo. E nós temos um só cálice. É claro que depois dessa questão de pandemia, de higiene, as igrejas fica difícil fazer isso. Mas as igrejas reformadas mais radicais, é um cálice só e um pão só. O pastor Enoque já alcançou isso? Já viu igrejas assim? Pastor Augusto Nicodemos disse que foi ser pastor da igreja reformada suíça, lá em São Paulo, e era um cálice só. Botava o vinho, aí o diácono, o presbítero ia levando e passava um paninho assim no canto, né? Mas é um cálice só, para todo mundo. Ele disse que depois conseguiu mudar isso. Mas o simbolismo é interessante, porque Paulo está dizendo assim, que a ceia não só fala desse nosso relacionamento com Cristo, que nós estamos unidos a Cristo,
mas pelo fato de sermos corpo de Cristo, ele está dizendo que a ceia fala da diversidade da igreja e da unidade da igreja. Ao mesmo tempo que somos muitos, somos um só corpo. Por quê? Porque nós participamos do único pão. Daí, meus irmãos, que algumas pessoas até não entenderam, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela acertou quando o Supremo Concílio, a Comissão Executiva, tomou a decisão de não realizarmos ceia online. Não existe ceia online. Não existe essa história de que você está em casa e você que está assistindo aí, preste atenção. Eu estou em casa e eu vou fazer minha ceia aqui. Por que não existe? Porque quebra o significado e o símbolo que Paulo está falando. Porque lá na casa do irmão João vai ter um pão e um cálice que ele comprou em um canto. Na casa do outro vai ter um pão que ele comprou em outro lugar, é outro pão. Aqui não. Aqui todos vão participar do mesmo pão e do mesmo vinho, mostrando que são diversos, mas ao mesmo tempo, na mesa do Senhor nós somos um só corpo, um só pão. Agora, a questão é, o que isso tem a ver com idolatria, Paulo? Por que você está dizendo tudo isso sobre a ceia para chegar ao ponto da idolatria, que é a conclusão da nossa mensagem? Paulo vai dar mais um exemplo para poder aplicar a idolatria. Olha o que ele diz aqui. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, tem comunhão com o altar? O que Paulo está dizendo? Lembra dos sacrifícios do Antigo Testamento? O sacerdote, assim como acontecia em Corinto, era apresentado os sacrifícios. Daquela carne dos sacrifícios, uma parte era para os sacerdotes, eles comiam. E quando eles comiam, eles estão participando daquilo que foi colocado sobre o altar. Sim, mas o que isso tem a ver com idolatria? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que isso tem a ver com a minha vida social fora das quatro paredes da igreja? Tem tudo a ver e você vai enxergar aqui. Aí ele diz assim, eles comem do altar, eles se alimentam do altar, eles estão dentro daquele, vamos dizer assim, ritual, daquela liturgia. Aquilo que foi sacrificado a Deus é também aquilo que eles estão comendo. Então eles estão participando, eles estão tendo comunhão com aquilo. Por exemplo, voltando o que Paulo falou anteriormente, o pão aqui, ele traz para nós a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo, os elementos que estão aqui. Aí você está aqui na igreja, você está participando da ceia, você está envolvido nisso aqui, não está? Se você estiver em comunhão com Deus, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, esse momento aqui vai ser bênção para a sua vida. Agora, se você não estiver em comunhão com Deus, e se você estiver em pecado, e você está participando disso aqui, não pense que você está aqui como um mero espectador, isso aqui vai ser juízo para você. Porque você está participando do altar, daquilo que está sendo colocado sobre o altar. Daí eu queria fazer uma aplicação já bem direta. Meu irmão, se você está em pecado, se você está em disciplina, por favor, não participe da ceia do Senhor. Não participe. Não banque o esperto de querer, eu vou participar porque eu quero ver qual é o presbítero que vai tomar a bandeja de mim. Presbítero nenhum vai tomar a bandeja de você, não. Agora, se prepare, porque você está brincando com aquilo que não deveria brincar. Você está brincando com o sangue e o corpo de Jesus. Você está brincando com aquilo que não deveria brincar. Paulo, aí agora ele vai chegar no ponto da idolatria. E meus irmãos, como eu disse, é mais atual do que a gente imagina. Porque lembra do contexto? Qual é o contexto? Os crentes de Corinto, que não viam nenhum mal de participar das festividades pagãs, de ir nos templos pagãos, de comer as comidas pagãs, e depois estavam na casa do Senhor. Aí Paulo vai dizer assim,
Que digo, pois? O que eu digo para vocês agora, depois de eu ter mostrado o significado da ceia, de eu ter mostrado que existe uma comunhão, uma união mística com Cristo quando nós participamos da ceia? O que eu digo agora para vocês? Ele agora vai se dirigir de novo àquela turma. Aí ele diz: que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Porque Paulo, ele já pensa no argumento do cara. O cara pode dizer assim: espera aí, Paulo, só um minutinho, deixa eu ver se eu estou entendendo direito. Você está dizendo que quando eu participo do pão e do vinho, eu estou participando do corpo e do sangue de Jesus espiritualmente. É isso, ok. Que a ceia é um ambiente extremamente importante, singular na vida do cristão, porque Jesus está presente aqui. Sim, mas Paulo, mas o ídolo lá fora, o sacrifício que é feito lá fora, não existe, é bobagem, não existe ídolo. E você mesmo já disse isso, Paulo. Então, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque uma coisa é participar da ceia do Senhor, outra coisa é comer uma balinha de Cosme e Damião. Cosme e Damião não existe, Jesus existe, Cosme e Damião não. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí Paulo vai dizer que tem tudo a ver. Olha o que ele diz. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados com os demônios. Grave isso aí, meu irmão. Grife isso aí na sua Bíblia. Porque o que Paulo está colocando aqui é muito sério. Qual é o problema da idolatria? Qual é o problema da festa pagã? É o sacrifício? É a comida? É a carne? É o ídolo em si? Não. Porque o ídolo não existe. Porque aquela carne, ou aquela galinha preta, ou aquilo ali que foi colocado para uma entidade, aquilo ali não significa nada. Mas Paulo diz que o problema daquilo ali não é o elemento em si, ou o ídolo em si, mas o que está por trás. O que é que leva as pessoas a cometer o pecado da idolatria? O que leva a pessoa a fazer um sacrifício a um ídolo pagão? O que é que leva ela? Paulo diz: demônios. Ao invés da pessoa buscar a Deus, buscar conforto em Deus, buscar esperança em Deus, ela busca no paganismo, nas coisas desse mundo. Ao invés dela tributar toda a honra e toda a glória ao único Deus verdadeiro, ela fica se lameando no paganismo. Aí Paulo diz: e eu não quero que vocês, igreja de Corinto, estejam associados a demônios. O que Paulo está dizendo é: quando vocês vão e sentam numa mesa pagã, ou participam de uma festa pagã, o problema não é a comida, o problema não é a bebida lá, o problema não são os seus amigos incrédulos, o problema é quem está por trás de tudo aquilo, agindo e impulsionando aqueles corações para criar aquele tipo de festa, para criar aquele tipo de coisa, aquele tipo de ritual. São demônios para escravizar pessoas. Aí ele vai dizer: eu não quero que vocês estejam associados. Porque, meus irmãos, qual é o ponto aqui? Imagine, no domingo, o crente estava na igreja, participando da ceia do Senhor, em comunhão com o Senhor, adorando o Senhor. Aí, quando era na segunda, ele estava no templo de Esculápio, de Afrodite, ou ele estava numa reunião do Rotary, lá de Corinto, onde só tinha pagão, fazendo as suas festas, e que não era para a glória de Deus, era para Satanás, era para ídolos. E o crente está lá, no meio, se associando àquilo, participando daquilo. Aí Paulo diz: eu não quero que vocês façam isso. Aí ele diz: não podeis, olha aonde Paulo está chegando, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
não podeis ser participantes, ter comunhão, participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Acabem com isso. Fujam disso. Eu sei que o ídolo não é nada e que a comida não tem problema nenhum, mas o problema é a associação. É vocês estarem em um ambiente que é profundamente influenciado por demônios, por Satanás. É vocês estarem praticando coisas que quem está por trás é o diabo. E eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e no outro dia esteja na mesa do diabo. Aí ele conclui com uma pancada que eu acho que deveria deixar você sem dormir uns dias. Ele diz assim: ou provocaremos zelos no Senhor. A palavra zelo aí poderia ser traduzida como ciúme. Deus tem zelo por você, meu querido. Imagine, para um pouquinho para pensar. Deus te fez para a glória dele. E Deus resgatou você lá desse mundo de pecado. Paulo vai usar a expressão lá em Gálatas, capítulo 1, que ele nos arrancou desse mundo. Ele mandou o filho dele para morrer por você, para pagar seus pecados, para limpar você, para lhe dar a vida eterna. Aí ele coloca você na casa dele entre os príncipes. Aí ele dá a você o privilégio de participar da mesa dele. A mesa é do Senhor. E quando você participa, você tem comunhão com o sangue de Cristo, com o corpo de Cristo, com o próprio Cristo. Você está ligado a Ele, associado a Ele. Aí no outro dia, você está na balada. Você está no paganismo. Você está associado com aquilo que contraria a santidade de Deus. Aí você fica imaginando, como é que Deus está olhando isso? Quem é pai aqui sabe muito bem. Você tem um filho. Você não quer ver seu filho em todo lugar, quer? E muitas vezes ele vai. E o que acontece com você? Você fica triste, você fica angustiado. Ah, meu filho não era para estar ali. Agora imagine Deus. Deus olhando lá das alturas e dizendo assim: olha, meu filho ali, que eu salvei em Cristo. Domingo estava na igreja tomando a ceia, tendo comunhão comigo. Agora olha o que ele está fazendo na segunda. Só que Paulo não para aí, meu irmão. Ele diz assim: somos acaso mais fortes do que ele? Na metade do capítulo 10, aqui no início, ele diz assim: não põe o Senhor à prova. Porque o povo de Israel colocou o Senhor à prova e ele matou todos eles no deserto. Ele disse: não faça isso. Eles estão ali como exemplo para nós. Leia o versículo 1 a 13 depois. Aí agora ele diz assim: você está achando que você é mais forte do que Deus? Você está achando que você pode brincar com Deus? Você está achando que você pode tomar a ceia do Senhor aqui e no outro dia está na mesa de bar e vai ficar assim mesmo? Você está achando que você está afrontando um qualquer? Você está achando que você está afrontando o pastor Diogo, ou o conselho da igreja, ou o presbítero A, B ou C? Não, você está afrontando a Deus. Aí a pergunta é: você é mais forte do que ele? Você está pronto para brigar com ele, meu querido? Para enfrentar ele? Porque é isso que você está fazendo. Você está enfrentando a Deus. Tem um amigo do pastor Zé Gomes aqui, um senhor que vem, bem velhinho ele. Ele disse que quando era novo, ele foi para uma região do país e junto com os colegas, ele começou a querer invadir terra, destruir plantações, tudinho. Aí botaram o exército para ir atrás da turma, né? E ele disse que o exército pegou a turma, reuniu assim os rapazes que estavam fazendo aquela ruaça. Aí ele disse que o general olhou assim e disse: meu filho, você tem peito mesmo para brigar com a gente? Ele disse: não, senhor, estou arrependido, eu vou embora. Vou voltar para o Rio Grande do Norte. Você tem mesmo peito para brigar com Deus?
Você acha que você tem? Mas quantos de nós, meus irmãos, vive afrontando a Deus? Vive brincando com as coisas de Deus? Aí Paulo diz aqui no verso 23, para a gente concluir, ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E a expressão todas as coisas são lícitas aí, ela tem que estar entre aspas, porque não é de Paulo. Pelo contexto, não é de Paulo. Pelo contexto, Paulo está respondendo os coríntios. Vocês dizem que todas as coisas são lícitas? Sim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Não convém um servo de Deus estar numa festa pagã. Não convém um servo de Deus estar associado com ídolos. Não convém. Quais são as implicações práticas para nós, meus irmãos? Eu sei que enquanto eu estou falando, o Espírito Santo de Deus está falando o seu coração e aplicando. Mas tem tanta coisa que eu poderia dizer, eu vou só colocar algumas para a gente participar da ceia do Senhor. Primeiro, por exemplo, uma coisa que tem acontecido muito entre os evangélicos e que eu acho que está tudo a ver com o que Paulo está falando aqui. Por exemplo, um casal crente, ele diz assim: o casamento está meio fraco, está não sei o quê, aí vamos dar uma esquentada no casamento. Aí o casal crente sai de casa para ir para um motel. Você acha que é lícito, meu irmão, você pegar a sua esposa e levar para um ambiente que é um ambiente de prostituição, de adultério? Você acha que está correto isso? Ok, se vocês forem passar um final de semana num hotel, viajar, tranquilo, mas num motel, cujo propósito ali é a promiscuidade, você acha que isso é correto para um servo de Deus, para uma serva de Deus? Você acha que isso é correto? Você que está aqui na igreja, você participa da ceia do Senhor, e amanhã tem o Carnatal, ou tem uma festa aqui, ou você vai lá para a Ponta Negra, para os barzinhos, e você participou da mesa do Senhor, e no outro dia você está na mesa de bar, ou na mesa dos demônios, junto com os ímpios, bebendo e conversando besteira? Você acha que isso está correto? Você acha que está correto, por exemplo, o que acontece nos nossos dias, e que cada dia mais está ficando complicado? Os nossos filhos, que nós oramos, nós consagramos a Deus, nós dizemos que criamos filhos para povoar o céu e não para ir para o inferno. Mas a gente pega os nossos filhos e, por uma questão de dar satisfação social às pessoas, a gente deixa os nossos filhos participarem de toda e qualquer festa pagã nas suas escolas. Você acha que isso é correto? Você acha que é correto um filho de um crente reformado, presbiteriano, que conhece a palavra de Deus, que sabe que idolatria é algo que Deus odeia, e você pegar seu filho e deixar seu filho brincar festinha de São João, quadrilha, Halloween? Você acha que isso é correto? Você pegar seu filho, a sua filha, princesa de Deus, e você colocar ela numa festa pagã, ímpia? Você acha que isso é correto? E o pior é as igrejas, né? Porque tem a festa pagã lá, aí o que as igrejas fazem? Não pode celebrar o São João, porque ficava feio demais, né? Se bem que para as crianças não ficaria feio para os adultos fazer na igreja. Mas as crianças podem fazer na escola, é um negócio inocente. Aí diz: não, nós não podemos fazer o São João, mas vamos fazer o Sem João com Cristo. Aí todo mundo vem enfeitado, todo mundo, aí as músicas, e dança, e não sei o quê. O que é isso, meu irmão? Associação com paganismo. É ou não é? E tantas, Fábio está dizendo aqui, festas de colheita, festa disso, festa daquilo outro. Igrejas evangélicas, os jovens celebrando Halloween. Halloween. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa pedir misericórdia a Deus, porque
como eu disse, se tem um pecado que afronta a santidade de Deus, é o pecado da idolatria. E idolatria não é só imagem. Idolatria é quando você está sendo influenciado por demônios para transferir aquilo que era somente para Deus, você está dando a outros. Eu fico triste, por exemplo, quando eu vejo, e eu já cometi esse pecado, mas à medida que o tempo foi passando, e que eu fui estudando, e que eu fui vendo, eu digo, meu Deus do céu, como a gente erra por falta de conhecimento. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, na época de Natal. Natal é uma festa cristã ou pagã? Quem é o símbolo do Natal e quem é o ponto principal do Natal? Hein? Papai Noel, né? E a gente dá até para as crianças. Na Páscoa você dá para a sua criancinha as ervas amargas, o pão sem fermento. Você mostra aquilo que era lá do contexto realmente da Páscoa original. O que os papais fazem? Os papai crente, o que ele faz? Um ovinho. Qual o problema? O problema não é o ovo, não é o chocolate. Você pode comer o chocolate à vontade, meu irmão. O problema é o que está por trás daquilo ali, que são demônios que estão induzindo as pessoas e deturpando aquilo que era realmente o sentido original. E a gente vai dizendo assim, não tem nada a ver não. Era o que dizia lá. Não tem nada a ver não. Qual o problema? Paulo diz, o problema é o que está por trás. O problema é o demônio induzindo você a cometer erros. Aí você vê igrejas que no púlpito é uma árvore de Natal maior do que o púlpito. Tirando completamente o foco. O foco. Eu espero em Deus que você saia daqui não me vendo como um legalista, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Se você quer me convencer o contrário, me convença aqui, na Escritura. Mas eu espero em Deus que você saia daqui refletindo sobre a sua vida. Eu não posso admitir, meus irmãos, que a igreja esteja indo cada dia mais nessa avalanche. E alguns, como eu disse agora à tarde, no culto da tarde, alguns na ideia de redimir a cultura, que é a febre, né, no movimento reformado. Não, pastor, nós temos que redimir a cultura. Eles estão abraçando o lixo da cultura. Dr. Carlos Oswaldo Pinto, que foi um dos grandes estudiosos desse texto, e eu, apesar de não concordar com a linha dele, de que é só o contexto, porque ele era batista nesse sentido, mas ele diz o seguinte, qual o problema do cinema, qual o problema do teatro, qual o problema da música profana, secular? Não tem nenhum problema. Agora, avalie direitinho o filme que você está assistindo, avalie direitinho a música que você está ouvindo, avalie direitinho o teatro, para ver se o que está sendo passado ali é algo realmente que está sendo para a glória de Deus, ou se quem está por trás é demônios. Esses dias eu estava assistindo um filme na Netflix. Eu não sou de assistir filme. Eu acho que eu assisti na minha vida toda uns 5 filmes. Eu conto nos dedos. Mas esses dias eu estava de férias, sem fazer nada. Eu digo, eu vou assistir um filme na Netflix. Botei lá. Amanda até quem tem a conta. Aí eu comecei a assistir o filme. Interessante, sobre o tempo e tal. Aí, daqui a pouco, quando chegou no meio do filme, eu disse assim, mas rapaz, eu sou um Zé Mané mesmo, viu? O filme era um filme de ideologia, de esquerda, e a coisa foi tão bem feita que você começa a concordar. É assim a novela, é assim o filme, é assim o teatro, é assim a música. Nada é neutro, não existe neutralidade na cultura ou na arte, nada é neutro. Você tem que avaliar, você tem que medir, você tem que passar tudo pelo prumo da palavra de Deus, para você não se ver afrontando a santidade de Deus. Daqui a pouco, você pode estar defendendo aquilo que Deus não defende. Sabe a novelinha? Está assistindo a novela, que bem essa novela. Não tem problema não, meu irmão. Eu não sou legalista de dizer assim, não assiste a novela. Assiste, os crentes assistem. Não vem com essa conversa não. Assiste. Agora, sabe qual é o problema? É quando você está assistindo a novela e você está tão infiltradozinho na novela, que a ideologiazinha por trás da novela e o demônio que estava agindo ali,
mostrando que a mulher que não estava muito bem no casamento, porque o marido dela era mais velho, ou era barrigudo, ou era isso, ela conheceu um cara saradão, e aí ela sofria muito aqui do marido, ela pode deixar o marido e ficar com saradão, e você está torcendo. Como assim? Crente torcendo por um negócio desse? Como aconteceu agora, na final do Big Brother, né? Os crentes torcendo lá por aquela safadeza, enquanto ímpios, como aquele filósofo ateu, Luiz Felipe Pondé, disse assim: eu não sei como é que tem gente que assiste um negócio desse, que eu sou ateu e não assisto. Vamos ficar de pé para a gente orar e pedir a Deus que nos ajude.